Olá, amigos e amigas, bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Como está escrito no título aí, né? Depois que a gente apega as aulas para trabalhar tanto como efetivo ou como eventual, e as primeiras aulas que vocês estão dando depois daquele estágio que a gente faz lá no final do semestre, né? Que a gente fica algumas horas em salas para ir tendo um pouco de experiência na prática. E às vezes a gente também fica meio perdido quando a gente consegue uma escola para atribuir, né? Ou a gente é convidado aí a lecionar em alguma escola aí para quem vai iniciar agora. Então esse vídeo é dedicado a vocês, tá? Que não tem experiência nenhuma. Então eu vou deixar algumas dicas aqui para dar aquela quebrada de gelo quando a gente entra numa sala pela primeira vez e a gente não tem muita noção nem experiência, porque não tem conhecimento daquilo ali ainda, né, na prática. Mas é só essa sensação assim daquele friozinho na barriga, mais ou menos quando a gente entra a primeira vez na sala, tá? Quando vocês entram a primeira vez naquela sala ali, dá aquela sensação, mas depois você se acostuma. Então, a primeira dica que eu tenho para falar para vocês é que a direção costuma levar vocês até a sala e apresentar vocês à turma, tá? Então, para quebrar o gelo, vocês vão se apresentar, como sempre, né? Vocês vão falar quem vocês são, né? Qual que vai ser o papel de vocês ali para substituir o docente que está fora, tá bom? Então, tem que ter muito sensibilidade para sentir a turma, porque às vezes você pode ser tão simpático, né, para se apresentar e vir cheio das boas intenções, e às vezes os alunos estão meio hóspedos, né? Estão meio não querendo muita amizade, nem se enturmar muito. Então, se você estiver numa escola particular, né, ou se você tiver alguma escola que tem o quadro branco, né, que você vai usar o retroprojetor para escrever, a caneta preta, ou vermelha, ou azul, né, por mais que você tenha as melhores, tá, mesmo que você tenha as de marcas conhecidas, né, as melhores, você vê, ó, eu tenho um monte, então, por mais que você tenha tudo isso, use como ferramenta principal a oratória, tá? Porque a gente tem que se garantir no conhecimento que a gente tem. Então a gente tem que falar bem, tá? Então, independente da gente estar com um material, um PowerPoint para a gente poder lecionar nossa aula, né, ministrar, se você está com um notebook top e tudo, pode ser que no dia aconteça alguma coisa e você não tenha e você só está dependendo daquele aparelho. Então, uma dica que eu dou para vocês então quando vocês chegarem lá, vocês se apresentam. Eu sempre dou uma quebrada de gelo, o que eu faço? Eu falo o meu nome, né? E eu não dou muitos detalhes sobre a minha vida particular, né? Então, praticamente todo o tempo que eu fiquei na rede pública, eu nunca falei muito sobre a minha vida particular. A quantidade de filhos, de carro, de neto, eu não gosto de dar muitos detalhes sobre isso. Por mais que eles reparem e fiquem perguntando sempre. Eu gosto de chegar na sala e para quebrar o gelo, eu pergunto quem que é a galera do videogame, né? E quem que é a galera dos smartphones, quem que é a galera das séries, né? Então, assim que eu faço. Então, quando eu entro numa sala, eu falo meu nome e desenho sempre 4 bolinhas no quadro, tá vendo? Isso já deixa eles meio, né? Com aquela dúvida, né? Por que o cara fez 4 bolinhas lá na lousa? Aí eu vou conversando e acabo completando, né? O desenho conforme a aula vai passando ali. Aí eu pego e termino de completar o desenho. Aí eu já cativei os alunos que gostam de videogame. Então uns começam a se identificar com você. Aí eles falam assim, professor, você joga? Você fala assim, eu já joguei bastante. Hoje eu estou um pouco mais velho, já não jogo tanto. Então eu já consegui identificar quem gosta de videogame, quem gosta que é a galera das séries e assim vai. Então, quando você entrar numa sala, você dá essa quebrada de gelo, né? Ou para que time que quem torce, isso aquilo, né? E tem a galera que gosta de basquete, tem a galera que gosta de futebol, tem a galera que é do vôlei, então você vai fazendo essas perguntinhas básicas mesmo para interagir com eles. Geralmente
As primeiras entradas, acho que a primeira e a segunda entrada em sala de aula, assim, é meio tenso porque você não conhece eles, você não tem intimidade. Eles já têm bastante intimidade entre eles porque eles já se conhecem de outras séries e outros anos. Então eles já vêm ali junto, então só você que é novato ali. Então eu sempre dou essa quebrada de gelo falando um pouco de videogame ou de série, alguma coisa assim, tá? Então na hora de você se apresentar, lembre-se disso, né? Seja descontraído e sinta a sala, né? Tenha sensibilidade para sentir a sala. Se ele estiver muito hostil, sabe? Você vê que não vai rolar nenhuma brincadeirinha, nada para quebrar um gelo, então você seja bem formal, né? Você explica seu nome, você fala ali qual que é a sua intenção, você fala qual que é a sua formação, você fala como que é mais ou menos que você trabalha, né? Como que é o seu método, né? Então, isso é uma das principais, assim, principalmente quando você chega de cara. Dois, é, você não tem como você não conhece a turma ainda, você pode ter milhões de planos de aula pronto, mas você não vai saber como aplicar naquele momento que você não sabe o que vai se encaixar com aquela turma. Como que eles estão, se eles estão receptivos ou não, alguma coisa assim. Então, quando eu falo para o professor que está eventuando ser sempre dar conteúdo, né? Aí você fala, o que é conteúdo, né? Eu vou explicar o que é conteúdo, né? É você dar algo que vai agregar no currículo escolar dele, tá? Então você pode dar regras de português, SS, C cedilha, né? M e N antes de P e B, explicar o porquê, isso e aquilo. Isso funciona, né? Em maioria das séries funciona. E para pegar eles, né? Você sempre dá um gancho, né? Você escreve de propósito errado na lousa e para ver se alguém vai te corrigir e tudo, né? Aí vocês falam, meu, mas qual que vocês acham que é? Isso são coisas que eles já aprenderam nas primeiras séries, então fica uma formação, eles têm essa informação, então eles acabam, né, interagindo ali. Sempre eu pergunto quem que eles acham que é o melhor aluno sobre qualquer tipo de matéria, né? Quem que você acha que é o melhor de matemática aqui? Ah, fulano, né? Aí eu vou, se é de matemática, eu faço uma perguntinha simples sobre aquilo e assim vai. Então você sempre dê conteúdo, você sempre dê coisa que vai agregar no conhecimento deles. Outra também que eu sempre gostei de explicar, eu gosto de pegar muito na parte de português e matemática. Conhecimentos gerais é interessante, é demais, porque você pode envolver tecnologia, você pode envolver história, você pode envolver geografia, né? As sociedades, né? Então, é interessante também bastante. Então, sobre português, continuando na linha de português, a gente tem que deixar eles bem cientes sobre interpretação de texto. Era a coisa que eu mais trabalhava, interpretação de texto. Porque quando a gente olha qualquer coisa, o próprio cérebro ele já tenta decifrar. Então, se eu falar para você escrever uma, uma frase pela metade, praticamente o seu cérebro já vai tentar responder o que está escrito ali. E isso a gente tem que trabalhar bastante, que é a interpretação de texto. Então, tem uma perguntinha que eu sempre gostava de fazer para eles, assim, bem de início, que era quando a gente vai trabalhando a interpretação de texto, né? E eu deixava uma questão lá que dizia assim, né? Qual é a resposta que tem dois zeros e dois quatro? Tá vendo? Ó. É que aqui eu dei uma abreviada só para ser breve no vídeo, tá? Mas se você escrever lá, e 2, né? Escrever 2 mesmo, que tenham 2 zeros e 2 quatros, né? As respostas às vezes vão estar lá. Você pode colocar as respostas lá, né? Aí você pode colocar lá, tá? Então, se eles lerem rápido, eles vão ler assim, qual que é a resposta que tem 2 zeros e tem 2 quatro? Eles podem ir tanto nessa como nessa, né? Só se eles lerem devagarzinho e você explicar a interpretação de texto, que é super importante, aqui fala, né? É que aqui eu dei uma reduzida e simplifiquei para ser rápido aqui no vídeo, para o vídeo não ficar extenso. Então, ó, qual das respostas teria 2 zero e 2 quatro? Seria essa aqui, ó. Ó. Que ao pé da letra seria, ó, 2, 0, 2, 4. Entendeu? Então, a interpretação de texto é importantíssimo.
Então, quando eu falo nos meus vídeos aí, se é a primeira vez que você caiu aqui e não sabe ainda, né? Só você olhar aí os meus vídeos, eu explico sempre essas coisas, né? De dar conteúdo por isso, né? Até nos comentários dos vídeos é sempre isso, né? Dar conteúdo. E português é importantíssimo, matemática e conhecimentos gerais. Quando eu faço essa quebra de gelo para saber quem que é a galera da informática, quem é a galera das séries, você já consegue ver mais ou menos, sentir o que eles gostam, o que eles não gostam, tá? E então, uma coisa também que é bacana é quando eles estiverem na sexta-feira, que eles estão bem dispersos na sexta-feira, eu gostava de fazer algumas brincadeiras de dinâmica, tá? Então eu gostava de separar em grupos, 4 grupos, né? E cada grupo tinha um representante deles, né? O que eles escolhiam entre eles, qual que seria o melhor para responder. No contexto, na hora de responder qualquer pergunta, eles pensavam em grupo, só que na hora de responder era um só para não ficar aquela gritaria em sala. Então, eu gostava de fazer isso principalmente na sexta-feira, gincanas, esse tipo de coisa, né? Eu gostava de separar em grupos e fazer isso. Essa interação você vai conseguir com o tempo. Eu não vou falar que vai ser na primeira semana nem na segunda, porque você tem que dar conteúdo. Então, você vai estar sempre em atividade. Mas, geralmente, em sexta-feira, eles ficam um pouco dispersos, então você acaba tendo que, né, usar outras dinâmicas, né, outras táticas para poder passar um conteúdo. Então, eu gostava de usar muita gincana. Também tem, eu vou falar em outro vídeo, os jogos que eu gostava de levar para eles usarem quando eles estavam de aula vaga, quando eles não estavam muito afim de conteúdo. Por quê? Tem escola que tem, né, alguns jogos, né, você pode solicitar, tanto na secretaria, e os meus eu deixava no armário e eu ia lá e buscava eu mesmo. Eu só solicitava a coordenadora de alunos para ficar na porta, enquanto eu ia buscar, para não ter problema, né, de gritaria, nem de ninguém sair da sala, esse tipo de coisa. Então eu vou fazer outro vídeo para falar qual que são esses jogos, tá? Então fique atento aí no canal, que aí vocês vão saber quais são. Então, o que eu tinha para falar para você, isso aí, para você quebrar o gelo, assim que você está entrando, iniciando na área da educação, é isso, tá? Você se apresentar, você saber como é o perfil dos seus alunos, sentir quem que é a galera da informática, quem que é a galera que gosta de conversar. Eles estão vindo de um período agora de férias, então eles vão estar hiper agitados, vão estar falando muito, querendo atenção, então é normal, eles vão andar pela sala. Tem uns que é mais, como se diz, ansiosos. Então esses ansiosos, eles adoram andar pela sala, pedir borracha emprestada, lápis emprestado, ir toda hora na sua mesa, e a gente tem que ter um pouco de paciência, porque é normal. E também deixar um recadinho aí para tem professor aí, ó, ou aluno que está se formando aí, que não tem paciência de assistir 5 minutos de vídeo, 10. Os meus vídeos geralmente eles têm entre 10 e 15 minutos de vídeo, os do meu canal aqui. Se você não tem paciência para assistir 10, 15 minutos, né, como que você vai lidar com 50 minutos em sala de aula, com 30, 35 crianças ou adolescentes, falando tudo junto, e você tem que dar atenção para todos, né? Fora a inclusão, né, que você tem que preparar um material didático bacana para eles, né? Mesmo que a sua escola te oriente o que você tem que passar para eles, mas é bom você ter um conteúdo diferenciado para eles, para poder incluir eles na turma, né? Então já é inclusão, né? Então eles têm que estar ali, eles têm que fazer parte, eles têm que também se sentir acolhido, né? Principalmente pelo professor, né? Então isso é bacana. Então para você que está começando agora na educação, esse vídeo é dedicado totalmente a vocês, para ajudar vocês a quebrar o gelo, tá? Pelo menos funcionou para mim, funcionou para outras pessoas que eu aconselhei, e use sempre as coisas que eu falo aqui nos meus vídeos como base, tá? Pode não ser exatamente o que você vai fazer, mas serve como base. Fala, pô, o professor fez tal coisa, deu certo, eu posso me basear pelo mais ou menos o que ele fez e mais alguma coisa. Outra coisa bacana também, eu gostava de usar os livros de raciocínio lógico, né? Então, eu sempre gostei de usar alguns joguinhos, por mais que você não saiba desenhar, que é aquilo que eu estava falando de você ter um monte de marca texto, de caneta para quadro branco, mas é bom você pelo menos saber desenhar, porque tem exercícios que você vai passar, que às vezes o PowerPoint não está funcionando, o Note, então é bom você sempre saber desenhar o básico, né? Pelo menos para poder conseguir colocar a dinâmica ali da pergunta para eles poderem responder. Uma coisa que é importantíssima é isso aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo vocês terem, tá? E sempre colocar para carregar à noite antes de você ir trabalhar. Não sei se você trabalha no período da manhã, então você já deixa carregado. Isso aqui tem que estar sempre
100%, para aguentar pelo menos um período inteiro. Por quê? Porque por mais que o seu celular aconteça alguma coisa, ou desligue ou caia no chão, pelo menos o seu conteúdo vai continuar aqui, ó. Então você vai conseguir dar sua aula de boa, tá? Seus planos de aulas podem ficar aqui também. Então isso aqui é fundamental, tá bom? Tanto na rede pública como na particular, ou na rede pública ou na privada, né, particular, é bom você ter o seu tablet, tá bom? Para isso, você deixa o seu conteúdo aqui e você nunca vai se perder, tá? Então, era isso. Eu acho que essas coisas são as fundamentais para se iniciar aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Que eu respondo, eu ajudo, tá? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Adriano, sou artista plástico, professor de educação artística, sou desenhista, sou tatuador e sou responsável por esse canal que fala de comportamento também. Tem um vídeo aqui que fala sobre toque, que é coisa que eu tenho, meus familiares têm. E às vezes eu não gosto de ser muito específico e falar, nem ficar expondo nenhum familiar meu, né? Porque também acho que não é legal, como a gente vive em sociedade, não é legal ficar falando do problema de cada um, então é por isso. Mas se vocês quiserem ver lá, eu tenho um problema com giz, tá? Eu não gosto. Por mais que eu usava aquele giz antialérgico, mas a sensação do giz na mão, o pozinho, é péssimo. Então é aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo, né? O que seja fundamental a oratória, né? Usa o que vocês têm de conhecimento, falar. Porque o dia que vocês não tiver quadro, não tiver uma sala, sabe, vocês vão poder dar aula do mesmo jeito. E outra também, deixa eu deixar bem claro aí, os professores de educação física que estão formados, que pegaram aulas aí, que conseguiram atribuir, tudo bem, vocês vão sair para a quadra tranquilo, mas se vocês estiverem eventuando, não vai poder sair para a quadra, tá? Então vocês vão ter que ter conteúdo para dar em sala. Para sala, para quadra você não pode ir nem levar para o pátio. Se acontecer alguma coisa desse tipo, você tem que pedir autorização antes, você tem que avisar antes, porque existe toda uma logística. Tem que avisar os monitores, né? E a escola tem que saber, porque eles não podem fazer barulho lá fora, que não pode atrapalhar o andamento da escola. Então, para você que é professor de educação física, fique sabendo que se você for eventuar, provavelmente vai ser sempre em sala, tá? Então fique aguardando os próximos vídeos aí, que eu vou falar dos jogos importantes para você darem para a turma de vocês aí. Tá bom? Então o vídeo de hoje era sobre isso. Obrigado até agora para vocês. Quem gostou, deixa aquele like, compartilha, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. E eu aguardo vocês na próxima. Um abraço e até mais ver.